Então vamos lá, vamos ouvir a voz de Deus. Atos capítulo 8, versículos 4 a 8. O Evangelho transforma vidas, dá crescimento espiritual e constitui uma só igreja. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 8. Diz assim a palavra bendita: Filipe prega em Samaria. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe falava, dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Que esta palavra abençoe rica e abundantemente os corações. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus eterno, Deus bondoso, a palavra é tua, a obra é tua, a ação é do teu Espírito. Nós, como pregadores do Evangelho, somos testemunhas da obra de Jesus, testemunhas do ministério e da vida de Jesus. E assim, Senhor, o teu Espírito avança com a palavra sobre as nações, alcançando vidas, libertando, curando, santificando, transformando. Esta é a obra maravilhosa. O mundo odeia isso, Satanás odeia isso, os demônios odeiam isso, mas é isso que nós amamos, é ver vidas sendo transformadas, é ver o Evangelho arrancar pessoas das garras de Satanás, é ver pessoas que outrora viviam sem esperança, sem propósitos de vida, agora, num giro de 180 graus, vivem para glorificar a Deus em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nessa grande missão cristã. Ajuda-nos, Pai, para que de forma madura, sólida, possamos multiplicar a obra da evangelização em Cristo Jesus. Esta é a nossa oração da fé. E amada igreja, santos, povo precioso de Deus, família na fé, ovelhinhas deste pastoreio, em o nome de Jesus, rebanho de Deus, digam amém e amém. Graças a Deus. Amém, pastora. Lindo louvor. Maravilhoso. Igreja amada do Senhor, povo de Deus, igreja de Cristo, internautas que nos acompanham nesta hora. Estevão é um homem cheio de graça e de poder. Significa dizer que é um pouco além do que nós às vezes dizemos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Onde havia pecado, o perdão de Cristo nos alcançou. Somos livres, libertos e perdoados para todo sempre. Mas quando a palavra Lucas escreve dizendo que Estevão é um homem cheio de graça e cheio de poder, você sabe, essa é uma expressão que nos remete a uma capacitação especial da parte de Deus. Uma capacitação para uma obra tremenda. E aqui Estevão está sendo martirizado. Ele está dando a sua vida em prol da fé. Ele está honrando a fé. Muitos são honrados pela fé. Ser honrado pela fé é uma bênção maravilhosa. Quando nós dizemos, olha, a irmã foi curada. Quando nós dizemos, a outra irmã teve uma melhora tremenda, vai ser curada. Quando nós damos um testemunho, essas pessoas foram honradas pela fé. Isto é maravilhoso. Mas a pessoa que morre honrando a fé, nós olhamos aqui, ora, mas ela não estava honrando a fé,
não cabia a Deus libertá-la, impedir que fosse apedrejada. Não, amado, Paulo foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Isaías foi cerrado ao meio, João provavelmente banhado em óleo. Os apóstolos morreram praticamente todos martirizados. Eles morreram honrando a fé. Certamente na eternidade haverá um galardão especial para essa gente. Diz que essas almas clamam diante do altar do Senhor pela justiça de Deus que será aplicada, e a resposta é: calma, porque é necessário que o número dos mártires seja completo. Ou seja, Deus tem um número certo para os mártires que entregarão a sua vida. Então, partir honrando a fé como mártir é um testemunho, é uma bênção, é uma honra, e que para toda a eternidade será gravado isso nos céus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós também participamos disso em algum grau na vida, desta graça e poder, quando somos perseguidos, maltratados. Eu vi um jovem esses dias evangelizando no centro da cidade, e um cara sambando assim, raspando as coisas dele. E você sabe, esse jovem manteve-se firme, manteve-se no espírito, pregando a palavra de Deus. Ele foi naquele momento revestido de graça e poder. Porque quando vem um maledicente desse, filho do demônio até aquele momento, cheio de capeta no corpo, fazendo isso, à vontade qualquer, apertar o pescocinho dele, não é verdade? E falar: toma vergonha nessa cara, velho barbudo. Mas aquele jovem permaneceu firme no Senhor, pregando a palavra de Deus. Deram-lhe numa face e ele deu a outra. Certamente fez a obra de Deus e tem o seu galardão diante do Senhor. Claro que isso não nos torna ou nos deixa numa redoma de vidro a ser capacitado com graça e poder, como se nada fosse nos afetar. Ao contrário, é exatamente quando somos afetados que Ele nos dá esta graça. Você se lembra de Paulo, quando orou 3 vezes pedindo ao Senhor que afastasse um espinho? Senhor, afasta esse espinho de mim. Senhor, afasta esse espinho de mim. Qual foi a resposta de Deus? Não vou afastar. O espinho vai continuar. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até que Paulo entendeu o seguinte: a minha fé não é de vidro. Quer dizer que eu só tenho fé se Deus me livrar de tudo? Quer dizer que eu só tenho fé se tudo estiver perfeitamente debaixo do controle, como eu acho que tem que estar? A minha fé é de vidro. Saiu alguma coisinha fora do lugar, já perdi a fé. Alguma coisinha não está dando tão errado, Deus me abandonou. Que fé é essa? Parafuso é bom, sabe se é bom, é na hora do aperto. Se ele der o aperto, é porque o parafuso é bom. Amado, é nessa hora do espinho, é nessa hora da luta que a graça de Deus mais e mais é derramada. E eu vou lhe declarar e receber para as nossas vidas que o Espírito Santo seja abundante sobre a tua vida, amado. Que você seja usado nesses momentos de forma tão tremenda. É porque é nesses momentos mais delicados que as coisas mais lindas do mundo acontecem. É nessas, por exemplo, caverna de Adulão, que vem um Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus seja louvado nas alturas. Então Estevão teve poder de Deus nesta hora para permanecer pregando a palavra. Teve poder para perdoar aqueles que lhe apedrejavam. Ele não voltou atrás na proclamação da verdade, ele manteve a mensagem. Ele não adequou a mensagem para agradar a multidão, porque hoje, quando você prega uma coisa de coach, você atrai, mas quando você prega o evangelho, você afasta as pessoas. Ele não mudou a mensagem, ele manteve a verdade. Ele exortou aqueles judeus perseguidores, dizendo que eles estavam agindo da mesma forma dos pais deles,
que perseguiram e mataram os profetas. Eles estavam, em outras palavras, das palavras de Gamaliel, lutando contra Deus. Estavam lutando contra a obra do Senhor. Amados, todos aqueles que lutam contra a obra de Deus vão perder, amado. Estão lutando contra o que Deus está fazendo na tua vida. Estão lutando contra o que Deus quer fazer nesta terra. Vão perder. Por quê? Porque Deus é vitorioso. Deus tem um plano com a sua igreja. Deus tem um plano com a tua vida. Jó, depois de muito sofrimento, ele entendeu, ele disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir. E Jó já era um homem íntegro, reto e justo, e se desviava do mal. Mas mesmo na condição de homem íntegro, reto e justo, se desviava do mal, só conhecia Deus de ouvir. Depois que o parafuso deu aperto, ele disse: agora os meus olhos te veem. Aleluia. E ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ô fé poderosa, ô fé tremenda. Não era mais uma fé de vidro, não era mais uma fé emprestada, não era mais uma fé terceirizada. Agora aquele homem dizia: os meus olhos veem a Deus. Louvado seja o Senhor, amados. Não tenhas medo. Quando passares por aflições, problemas, Deus vai estar com você, amado, em nome de Jesus. Então, Estevão terminou até o último momento do suspiro, dizendo a verdade do Evangelho àqueles que lhe apedrejavam e ao mesmo tempo produzindo fruto do perdão para a vida deles. Veja, por exemplo, o que Lucas escreve no capítulo 13, 34 e 35. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós o quê? Não quisestes. Versículo 35. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Mas quantos profetas foram enviados e o povo não recebeu? Quantos profetas? João Batista, o último profeta, foi decapitado. E hoje não é diferente, amados. Os profetas são perseguidos, a mensagem é incompreendida. Mas quando a igreja de Deus é levantada para proclamar a palavra da verdade, é a palavra que tem a primazia. Esta palavra vai permanecer até o dia de Jesus voltar. Ninguém, podem tentar impedir, pode baixar lei, pode botar portaria, e quem falar vai ser preso. Não adianta, amado. Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Possivelmente a maior igreja do mundo esteja na China, onde se há perseguição. No meio daquele 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, tem lá uma igreja gigante para a glória do Senhor Jesus Cristo. Olha lá, o salmista cita, olha lá, o que diz, Salmo 118. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, salva-nos, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Receba aí a tua bênção, meu amado. Versículo 29, depois ele diz: rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Era o que Estevão estava dizendo, amado. Aqueles que resistiam, Jesus estava dizendo: olha, vocês matam os profetas, vocês não recebem. Depois Estevão estava naquela condição de ser morto, porque as pessoas não recebiam. O que Estevão estava trazendo era uma palavra de bênção. Nós vos abençoamos, bendito que vem em nome do Senhor. Amado, só é possível viver a bênção de Deus recebendo a palavra de Jesus. Quando eu recebo a palavra, a vida, a mensagem, quando Cristo habita em mim, aí eu digo: eu sou um abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. E quando se rejeita, quando se diz não à palavra, não ao profeta,
é o cumprimento do que diz a Jerusalém. E muitos hoje estão no mundo resistindo à palavra do Senhor. Nós precisamos rogar por esse mundo, precisamos rogar por eles. Quem sabe esses aí do nosso judiciário, esses aí do nosso sistema governamental, que estão tão perseguindo as pessoas, quem sabe um desses não é convertido para a glória de Jesus? Quiçá o poder de Deus não alcança o coração dessa gente e elas veem a público dizer: eu conheci Jesus, agora eu sou filho de Deus, aleluia. Gente, isso vai causar um reboliço nesse país para a glória de Deus, eu creio nisso. Receba aí poder e graça para influenciar esse povo amado. Nós como igreja, assim como Estevão, somos carentes de graça e de poder, porque estamos diante de um perigo constante. Estamos diante de um perigo constante. Estamos diante da perseguição constante. Agora vemos que a multidão estava enfurecida, apedrejando Estevão até a morte, e seguindo-se uma campanha mortífera de perseguição. A igreja começara a viver uma perseguição muito grande. Mas é pelo poder do Espírito Santo que estas terríveis condições sobre-humanas, foram nelas que Deus fez com que o Evangelho fosse além dos limites de Jerusalém, chegasse à Judéia, chegasse a Samaria, chegasse ao povo gentílico, chegasse aos confins da terra. E hoje, na rua General Roca 340, galeria, próximo da Praça Sans Pena, eu estivesse dizendo a vocês: Jesus é o Senhor dos senhores, Jesus está vivo, Jesus reina e Jesus voltará. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Jesus usou os profetas para dizer que ele viria e ele veio. Jesus disse que ele morreria, ele morreu. Jesus disse que ele ressuscitaria, ele ressuscitou. Jesus disse que a palavra dele iria chegar ao mundo e está chegando. Jesus disse que ele voltaria, ele voltará, amada igreja. E nós esperamos ansiosamente por esse dia em que nossos olhos verão, nossos ouvidos ouvirão, a trombeta tocará, o arcanjo vai soar a trombeta, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E então no dia da volta de Jesus, nesse contexto, a igreja será arrebatada em glória. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que pregamos, esse é o Evangelho. Então veja lá em Atos 7, 54, 60, 8, 1, é o contexto disso tudo. Ele diz assim: ouvindo eles isto, Estevão estava pregando isso aí que nós estamos falando agora, e aí ouvindo os judeus perseguidores disso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Gente, você imagina isso na cabeça daqueles judeus? Está apedrejando o cara enfurecido, e quando ele abre a boca e todo mundo pensando que ele vai pedir para a gente parar de jogar pedra. Ele vai pedir: para, por favor. E quando ele abre a boca, ele diz: eis que vejo os céus abertos. Isso é só Deus, isso é graça e poder. Depois, versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha o Saulinho aí. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 7,60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras ele adormeceu. 8:1. E Saulo consentia na sua morte.
Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Amado, no meio de uma pregação, no meio do primeiro mártir do cristianismo, desata-se uma perseguição. Aos olhos desatentos, aos olhos incrédulos, poderíamos dizer, só coisa ruim, hein, pastor? Gente, isso aí que é obra de Deus, só coisa ruim, é pedra, é pau, é não sei o quê. Só a misericórdia do Pai. Olha aí, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Não é nada, amado. Naquele meio tinha um jovenzinho chamado Saulo. Deus permitiu, o coração de Saulo devia de ser tão duro, mas tão duro, que Deus permitiu um mártir na frente dele, entregando a vida, orando pelo perdão, para chegar naquele coração e fazer deste homem o maior plantador de igrejas da história. E a perseguição, pastor, que se desatou, Deus estava nisso, claro. O mundo inteiro conheceu Jesus depois dessa perseguição, amado. Porque onde ia o povo crente sendo perseguido, ele ia, como diz a nossa irmã Cassiane, como diz, a Cassiane também, mas diz o nosso irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. E o povo vendo aquilo tudo, dizer, gente, ou esse povo está muito doido, ou esse povo tem alguma coisa de diferente neles. Tem alguma coisa de Deus nessa gente. E é o Espírito Santo, é a expressão de Lucas, é o poder e a graça de Deus sobre a tua vida, amado. É o poder e a graça de Deus, é a obra do Espírito Santo. Estes homens estavam enfrentando, os perseguidores, estavam enfrentando um poder divino que eles não conheciam. Um poder divino infinito, que transforma um Saulo perseguidor num grande missionário para a glória do Senhor Jesus. Um Estevão morrendo apedrejado, num homem que, assim como Cristo Jesus na cruz do Calvário, morre rogando pelo perdão dos seus tosquiadores. Isto é evangelho. Isto é poder e graça transformadores. Esta é a obra do Espírito Santo. Então tudo estava caminhando perfeitamente. Lutas, perseguições, problemas, mas as coisas caminhavam, de vento em popa. Veio o martírio de Estevão. E a gente pergunta, pastor, humanamente falando, às vezes parece que tudo está dando errado na vida. Pastor, às vezes parece que eu não vou ter forças para caminhar. Porque nós somos seres humanos. Nós sabemos, conhecemos, cremos nisso tudo. E de fato, pastor, agora podemos dizer, é realmente nessas horas que essas interrogações humanas vêm, que nós podemos responder. É a graça e o poder do Espírito para nos capacitar. Quando nós olhamos para trás e pensamos, como é que eu consegui passar por aquilo tudo? Era a graça e o poder de Deus na tua vida, amado. Era Jesus andando do teu lado lá, como Emaús, os discípulos de Emaús estavam fugindo de Jerusalém, depressivos, cheios de medo, cheios de terror. O que vai acontecer? Jesus morreu, ainda não ressuscitou. Fugiram, abandonaram a igreja, abandonaram Jerusalém. A ordem era clara, fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês vão receber poderes. Eles abandonaram a promessa, mas lá estava Jesus andando do lado deles, pregando a palavra, ardendo o coração daqueles homens, para que eles dissessem, cheio de graça e poder, vamos voltar para Jerusalém. O sonho de Deus jamais morre, as promessas de Deus jamais falham. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre, e Ele vai andando junto contigo para garantir o cumprimento da promessa, porque Deus é fiel. Atos 1:8 diz, olha lá, esse Atos 1:8 é o pequeno esboço do que vai acontecer. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até onde? Até os confins da terra. Então Jesus prenunciou a vinda do Espírito Santo, e o Espírito Santo veio. O Espírito Santo está na tua vida, amado. O dia que você recebeu, creu, confessou, você foi batizado pelo Espírito Santo na tua vida. O Espírito Santo veio. Jesus pronunciou que o testemunho dos discípulos se espalharia e se espalhou, mesmo diante das condições mais adversas possíveis. Na verdade, por meio delas, o testemunho se espalhou. Assim, o dia do martírio de Estevão, ele marca não apenas o início da intensa perseguição à igreja, mas também da dispersão dos crentes e da palavra de Deus de Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Por meios misteriosos, amados, Deus cumpre as suas promessas. Por meios soberanos, Deus cumpre. Quando às vezes a gente acha que está dando tudo errado, está dando tudo certo. E quando às vezes a gente acha que está dando tudo certo, está dando tudo errado. E aí lá no final de tudo, Deus fala: eu já sabia, eu estava no controle da tua vida. Eu estava fazendo uma obra na tua vida que você não sabia. Ele faz essas surpresas todos os dias. Isso é um presente, amado. Todos os dias é um presente da parte de Deus. Então, a ideia final, central, poderíamos dizer assim, que a perseguição que dispersa os primeiros crentes, ela não significa que Deus abandonou os crentes. Pelo contrário, ela significa que o Evangelho será anunciado em novas circunstâncias, à medida que os cristãos se espalham para novos lugares. E assim, a voz de Deus se fará ouvir em toda a terra, e vidas serão alcançadas e transformadas. Vidas de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, se tornarão uma só igreja. Por meios misteriosos e soberanos, Deus faz a sua obra. Por meios soberanos e poderosos, Deus transforma vidas. Deus quebra corações duros de Saulos. Deus vai lá e faz uma obra maravilhosa. Ele é tremendo. Amado, Deus pode fazer na tua vida, receba e creia, uma grande obra da parte de Deus. Veja nas palavras de nosso irmão Paulo. Paulo agora, não é que ele era Saulo, converteu, virou Paulo. Não, Saulo era o nome de uma raiz hebraica e Paulo era o nome romano, mas sempre foi Saulo e Paulo, ok? Mas agora já convertido, ele tinha duas cidadanias. Agora já convertido, ele escreve assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Deus tem um propósito com a sua vida. Quem crê nisso, amado? Você ama a Deus? Claro, diga: eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Deus tem um propósito com a minha vida. Então, amado, tudo coopera para o teu bem, ainda que pareça que está dando tudo errado. Olha agora o versículo adiante, 31 e 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele, 32, que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amado, quando Jesus foi entregue, estava na cruz, e foi um dia fatídico, um dia triste para todos os discípulos, de agonia. Na verdade, Deus estava dando a sua provisão. Se não houvesse cruz, não haveria salvação. Se não houvesse a cruz de Cristo, não haveria evangelho. Se Cristo não tivesse morrido pelos nossos pecados, ainda estaríamos debaixo de condenação e de ira. Cruz não é símbolo de maldição. Cruz, a mensagem da cruz. Se disséssemos que cruz é símbolo de maldição,
estaríamos dizendo que a mensagem da cruz é maldição. E Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, amados. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que não entendem. Todas as vezes que alguém olha uma cruz, já remete o pensamento para quem? Para Jesus Cristo, amado. Por quê? Porque Cristo se fez maldição sobre o madeiro. Cristo, mas se não houvesse a cruz do Calvário, não haveria perdão. Mas graças a Deus que Ele deu provisão por meio da sua morte. E hoje nós podemos dizer, eu vejo pessoas abençoadas com toda sorte de bênção espiritual. E eu quero, Senhor, nós queremos de todas as formas possíveis e inimagináveis mostrar para pessoas desse mundo que nós somos de Cristo Jesus. Mostrar para as pessoas desse mundo que Cristo vive em nós e Cristo em nós é a esperança da glória, é o Evangelho, é a graça. É aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não dará agora graciosamente todas as coisas? Então, o Evangelho avança. O Evangelho transforma vidas. E ele vai, à medida que a dispersão vai acontecendo, os judeus vão sendo espalhados pelo mundo, os judeus crentes vão sendo espalhados pelo mundo. Deus vai constituindo uma só igreja. A igreja conduzida por um só Espírito, feita de pessoas diversas. Atos capítulo 8, versículo 14 a 17. Diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre eles nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então lhes impunham as mãos e recebiam eles o Espírito Santo. Pastor, por que Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos para que eles recebessem o Espírito Santo? Nós vamos entender algumas coisas nesta manhã. Por que eles impuseram as mãos sobre os samaritanos para que se recebesse o Espírito Santo? Algumas questões nós podemos falar aqui. Primeiro, Lucas está estabelecendo um ponto de ligação entre os samaritanos e os 7 judeus helenistas do capítulo 6. Por quê? Porque sobre esses 7 helenistas do capítulo 6, os apóstolos também impuseram as mãos. Ou seja, a intervenção dos apóstolos e a imposição das mãos deles sobre pessoas mostram algumas coisas para nós. Primeiro, além da ligação que existe, está havendo a expansão da missão cristã. O Evangelho está sendo expandido. Agora os samaritanos estão sendo alcançados. Lembre-se que os samaritanos era resultado de pessoas de outras nacionalidades que tiveram relações com o povo judeu de Samaria, na época do cativeiro. E ali então veio um povo misto. Por isso havia tanta guerra entre judeus e samaritanos. Mas na verdade uns são judeus e outros são judeus samaritanos. Mas havia uma guerra tremenda. Não, você não é. Mas aqui a palavra está mostrando que acima de qualquer questão, a missão cristã está sendo avançada. A missão está sendo avaliada e confirmada pelo testemunho apostólico, ou seja, pela imposição de mãos dos apóstolos, os quais são fruto da vida e ministério de Jesus. Ou seja, é Jesus que está alcançando os samaritanos. É Jesus que está alcançando aquelas vidas. Por isso algo tão emblemático, porque a igreja estava nascendo, então era necessário que alguma coisa diferente do normal acontecesse. Por que Ananias e Safira caíram mortos só porque, entre aspas, só porque retiveram parte do dinheiro? A igreja estava nascendo, coisas fortes aconteciam para que isso fosse alastrado para o mundo todo. Então aqui
O Espírito Santo vinha, e há outros casos que acontecia, e isso não limita a obra do Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo pode agir na vida das pessoas pela oração. Diga amém por isso, glória a Deus. Às vezes estamos orando numa imposição de mão, a pessoa cai pelo poder do Espírito Santo. Estamos orando com imposição de mãos ou de mãos erguidas, e através desta oração alguém é tocado, uma jovem consegue parar de sentir dor, consegue, inclusive, como dizem lá, ir aos pés, porque já não conseguia, nem mais evacuava, estava cheia de problema. Graças a Deus, a cura está começando a acontecer naquela vida. A Deus toda a glória. Então a missão está avançando, é Jesus que está alcançando, e está sendo mostrado que o ministério de Jesus e sua autoridade estão operando na igreja nascente, por meio dos seus discípulos. É a autoridade de Jesus que está sendo manifesta naquele momento. Lucas capítulo 10, versículo 17 a 20, assim diz a palavra: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas eles lhes disseram: eu via Satanás caindo como um relâmpago, do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade. Diga autoridade. Para quê? Para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Olha, em nome de Jesus, amado, diante de todas as notícias que estão correndo no mundo, gente jovem morrendo de infarto para todo lado, foi isso, foi aquilo, amado, se você tomou alguma coisa mortífera, declaramos que não te fará mal em nome de Jesus. Aí ele diz: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ou seja, a autoridade de Jesus alcançou os samaritanos. Pela autoridade do nome de Jesus, aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Pela autoridade de Jesus, eles receberam a palavra e Deus estava sendo glorificado. Saulo e os discípulos de Efésios também foram cheios do Espírito Santo pela imposição de mãos. Lembras quando Ananias chegou perto de Saulo? Saulo, eu fui enviado para que seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, são formas de Deus se manifestar. E aqui, neste contexto dos samaritanos, devido a toda a história dos samaritanos e a intenção de Lucas a escrever esta passagem, mostra que os samaritanos foram aceitos, foram reconhecidos como membro do povo de Deus, do corpo de Cristo. Deus quebrou as barreiras das divisões. As barreiras que impediam judeus e samaritanos foi jogada por terra, aleluia. Ele falou: essa gente é minha gente, esse povo é meu povo, eu tenho um plano com a vida desse povo, louvado seja o nome do Senhor. Atos 8, 25, veja como os apóstolos evangelizavam as aldeias dos samaritanos. Atos capítulo 8, versículo 25. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Você veja que este povo, onde passava, tem uma aldeiazinha ali, vamos lá evangelizar. Tem um povinho lá, vamos lá falar de Jesus. Então a pregação do evangelho aos samaritanos revela que antigas divisões não deviam de ser perpetuadas no novo Israel reconstituído. A igreja não deve ser dividida em vários grupos étnicos fragmentados. Aqui nós temos os irmãos indígenas, ali nós temos os irmãos europeus, ali atrás nós temos os irmãos dorminhocos, lá atrás nós temos os irmãos melhorance, louvado seja o Senhor. Não, nós somos todos membros do corpo de Cristo, somos a família do Senhor, amado. Diga para o irmão: eu te amo no amor de Jesus, meu irmão. Você é a família de Deus. Quem é povo de Deus aqui, diga amém. Membro do corpo de Cristo, diga amém. Então, é isso que é a igreja, amado. A igreja não é dividida.
Então, os crentes em Jesus, quer sejam hebreus ou helenistas, quer sejam judeus ou samaritanos, são unidos pelo mesmo Espírito, o mesmo Senhor e a mesma mensagem. 1 Coríntios 3, 3-9 diz assim a palavra: porquanto, havendo entre vós, olha lá, ciúmes e o quê? Contendas. Não é assim que sois carnais? Não é assim que andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? Veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, porque é Deus que dá o quê? O crescimento. Amado, é Deus quem fez crescer na tua vida a semente do Evangelho, amado. Ele fez crescer, Ele constitui uma igreja, Ele dá o crescimento, Ele faz o Evangelho expandir, não somente no mundo, mas expandir, tomando conta do teu coração. Versículo 8, ele diz, ora, o que planta e rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Eu colho o galardão do que eu planto, e você do que você planta, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Você já viu na porta do centro da cidade aqueles edifícios? Edifício Borba Gato, edifício Marajás, não sei de onde, edifício Barra Mansa. Já viu os edifícios? Na porta do teu edifício está: sou de Cristo Jesus, membro do corpo de Cristo, ovelha do seu pastoreio, lavado pelo sangue do Cordeiro. Amado, tantas coisas, carta de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Somos edifícios de Deus, edifícios de Deus. Então, igreja de Cristo, edifício de Deus, constituído por Deus. O Evangelho avança, o Evangelho transforma vidas. Então, precisamos saber, agora, dentro do contexto estudado, que o arrependimento deve ser sincero e deve ser apenas o primeiro passo para o crescimento espiritual. Porque se o Evangelho está avançando para novas comunidades, alcançou o samaritano, vai para a Judéia, vai para os confins da terra, ele vai transformando vidas, independentemente da cultura, da raça, da etnia, a obra espiritual que ele faz é verdadeira, é sincera. Ele não precisa mudar a cultura. Às vezes o cara lá na cultura dele, ele gosta de comer arroz com feijão, o outro já gosta de comer lasanha, não importa, mano. Cada um se alimente daquilo que gosta. É isso aí, cada um daquilo que gostar. Não tem problema. Mas essa é a obra do Espírito Santo na vida de cada um. E a obra de Deus vai se expandindo, a obra de Deus vai crescendo. Ajuda o irmãozinho ali, amado. A obra de Deus vai se expandindo, ali fora. A obra de Deus vai se expandindo, a obra de Deus vai crescendo, a obra de Deus vai alcançando. Mas o arrependimento, ele é espiritual, ele é verdadeiro. Amado, o dia que nós fomos convertidos foi de fato e de verdade. Diga glória a Deus por isso. Deus fez uma obra verdadeira em nossas vidas. Vamos ver isso em Atos 8, 18 a 24. O porquê disso? Olha lá, vendo porém Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, olha lá, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos e as pessoas eram convertidas, recebiam o Espírito Santo, Simão falou, gente, eu quero ter esse poder também. Eu quero colocar as mãos e as pessoas serem tocadas. Ofereceu dinheiro para eles, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio de dinheiro o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é o quê?
reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado a intenção do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Versículo 24. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Então, amado, a pergunta é: Simão verdadeiramente se converteu? Simão verdadeiramente se arrependeu da maldade quando foi batizado? Por isso eu quero lhes dizer, amado, a igreja não é julgadora de quem deve ser batizado ou não. Os próprios apóstolos, quando chegou Simão, eu quero ser batizado. Ele foi batizado, nós vamos ver isso no versículo de 9 a 12. Foi batizado. Não cabe alguém julgar. Quem tem que saber que quer ser batizado ou não é a própria pessoa. Agora, Simão aqui, quando viu que os apóstolos tinham um poder sobrenatural, que impunha as mãos, o Espírito Santo vinha, ele disse para os apóstolos: toma aí, eu vou te dar dinheiro, porque eu quero esse poder. Eles disseram: olha, seja o teu dinheiro para a tua perdição, porque você achou que podia comprar o dom de Deus através do dinheiro? E aí então, Simão cai em si novamente e diz: oh, não, peraí, roga ao Senhor para que não me aconteça nenhum desse mal. Eu tenho temor, calma. Ou seja, a narrativa sobre o caso de Simão revela, primeiro é isso que eu acabei de dizer, cada um tem que entender a sua vida espiritual, a sua sinceridade, colocar-se diante do Senhor. Mas ela revela que, sobretudo, que todo cristão precisa de uma coisa. O que, pastor? Crescer na fé. Precisamos de crescimento da fé. O arrependimento não é uma ocorrência isolada. O dia que a pessoa se converteu, se arrependeu, olha, glória a Deus, foi a única experiência da minha vida. Se essa foi a única, filho, você está deixando de crescer, está deixando de amadurecer, está deixando de conhecer mais e mais o Senhor. Todos os dias podemos ter uma experiência com Deus, inclusive de arrependimento. Não que precisamos nos reconverter. Convertido uma vez, convertido para sempre. Você é salvo para sempre. Mas você precisa sim, amado, Senhor, me perdoe pelo pecado que eu acabei de cometer ali atrás. Senhor, me perdoe. Porque se você acha que não precisa sequer pedir perdão, amado, o coração vai criando uma casca lá. E você daqui a pouco se acostuma com o pecado. Ah, já estou perdoado mesmo. O negócio é sair pecando, bebendo, fumando, caindo, bailando, dança da espuma e do cachorrão. E aí, quando você vai encontrar na frente, talvez você nunca tenha se convertido. Porque, amado, quando a pessoa é convertida, por mais que saiba que a graça de Deus cobre passado, presente e futuro, você se coloca diante do Senhor e fala: Pai, me perdoa, Pai. Senhor, eu pensei mal do fulano, eu falei o que não devia. É ou não é verdade? Então precisamos crescer. O arrependimento não é isolado. O arrependimento não se basta sozinho. Render-se à cruz, ao chamado proposto, a renúncia da vida e seguir Jesus, é um modo de vida. Isso às vezes leva tempo. A pessoa se converte hoje, ainda traz os trejeitos, ainda no mundão e tal, e aos poucos ela vai desenvolvendo a vida da fé. Veja a palavra, o verbo, veja o que é usado em Hebreus 12, Hebreus 12, 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas de quê? De pessoas que avançaram na fé, pessoas que deram um bom testemunho, pessoas que negaram o mundo, tiveram uma vida verdadeiramente convertida. Temos esse grande testemunho. O que é que devemos fazer nós? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está o quê? Proposta. Amado, Deus tem uma carreira para a tua vida de crescimento, proposta e não imposta. Por isso que aos Hebreus a palavra repreende: olha, atendendo ao tempo que vocês são convertidos, já deviam de ser mestres, mas ainda são crianças.
estão ainda no leitinho, porque está estagnado, não lê a Bíblia nenhum dia da semana, não ora a Deus, não tem culto racional, não segue a palavra. Por isso ele está falando, é proposta. Aí versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha, olha lá, que a vida não era fácil, tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vai vir perseguição? Vai vir problema? Vai vir desentendimento, problema, saraivada, não sei o quê. Tudo vai acontecer, amado. Mas se você tem os olhos fixos em Jesus, você vai avançar para a glória do Senhor. Simão precisava crescer na fé. Simão tentou barganhar uma coisa santa, espiritual, através do dinheiro. Estava trazendo seus trejeitos de mágico, feiticeiro e enganador que era. Ou seja, podemos dizer o que, pastor? Podemos dizer que pecados antigos, pecados da vida antiga, podem voltar a aparecer, e podem voltar a parecer atraentes, e podem reconquistar espaço na vida das pessoas. Cristãos podem ter recaídas. Por isso a palavra de Deus diz: aquele que está de pé, veja que não caia. Por quê, amado? Se você alimentar a carne, só, pastor, não é pecado ouvir música secular. Tá bom, aí você só ouve música secular, só ouve Anitta, Deus que me livre, só ouve Pablo Vittar, nunca na minha vida, só ouve esse pessoal, amado. Daqui a pouco você vai, tá lá no bailinho, não sei o que, não tem problema não tá no bailinho. Tem não? Está repreendido e está amarrado. Amado, que você possa crescer em graça e em conhecimento, crescer na fé em Cristo Jesus. Ouça mais louvores, ouça mais a palavra da fé, a edificação, cresça em graça e em conhecimento. Se cair, sempre será oferecida a opção de arrepender-se e permanecer na comunidade da fé, sempre. Enquanto aqui estamos nessa terra, a porta da graça está aberta, louvado seja o Senhor. Segundo as Crônicas 7, 14 e 15, diz a palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Olha, amado, em nome de Jesus, nesses 2 minutos finais, que nesta manhã ceia seja manhã de novos começos, manhã de celebração da vida, celebração da graça de Deus, celebração do perdão em Cristo Jesus, celebração da oportunidade que nós temos de dizer: Jesus, eu te recebo, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Jesus, eu te amo, Senhor, transforma, habita, manifesta-se na minha vida, meu Pai. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero que tu sejas o meu melhor amigo, Jesus. Eu quero andar lado a lado contigo, aonde estiver, seja no banco, seja na padaria, seja no shopping, seja na academia, seja na faculdade, seja no trabalho, seja dentro do templo com os meus irmãos, seja dentro da minha casa, seja dentro da família, seja onde for. Eu quero estar andando contigo para onde eu for, Senhor Jesus. Tu és a primeira pessoa a me reportar quando eu acordar, a última pessoa a falar quando eu vou dormir. E até sonhando, Senhor, eu quero estar sonhando contigo, porque viver em Cristo é a melhor maravilha do mundo, amado. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, amados, concluindo, a pregação do Evangelho é o que transforma vidas. Precisamos chegar ao âmago final, nessa conclusão
do que é esse texto que nós estamos lendo, porque já vimos que a palavra avança em meio a perseguições e em meio a questões que achamos que está dando tudo errado. A palavra está avançando, Deus é tremendo, soberano. Já vimos que Ele cria uma só igreja e dá crescimento espiritual a despeito de nacionalidades, de culturas, do que for. Mas há um ponto final, a questão da conversão, que é a palavra que converte de fato. E nesse ponto precisamos terminar dizendo assim: é a pregação do Evangelho que transforma vidas. Ela constitui uma só igreja, conduzida pelo Espírito Santo, feita de pessoas diversas. A pregação do Evangelho gera arrependimento sincero e dá crescimento espiritual. Agora, saibamos que sinais e maravilhas podem vir de Deus ou de Satanás. Assim, a construção da casa espiritual, esse edifício que está lá na porta, sou de Cristo, deve ser construída não com base em milagre, mas com base na palavra de Deus. Porque milagre pode vir de Deus, ou, entre aspas, esse milagre pode vir de Satanás. E nós vamos ver. Primeiro, Mateus 7,24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, olha lá, ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Fora edificada sobre a rocha. A tua casa está sobre a rocha, porque a tua casa está sobre a palavra de Deus. Então diga: a minha casa, a minha vida, a minha fé está edificada sobre a palavra de Deus. Diga mais: aconteça milagres ou não, a minha fé está sobre a palavra de Deus. Então note que Filipe realizava sinais e maravilhas. Coxos eram curados, espíritos malignos fugiam gritando, milagres que vinham de Deus. Mas Simão, que ofereceu dinheiro para comprar o poder do Espírito Santo, o feiticeiro, também realizava milagres e mágicas. Só que um era de Deus e o outro era da turma de Satanás. Então, só porque está acontecendo milagre de Deus, só porque está acontecendo milagre. Não, senhor. Obrigado, amado. Não, senhor. O que é que determina peremptoriamente se é de Deus ou não? Se a palavra de Deus está sendo pregada. É isso que é mais importante. A diferença então é a palavra e não os milagres. E foi a palavra e não os milagres o alicerce para a fé dos samaritanos. Antes de qualquer milagre ser relatado, a pregação de Filipe foi destacada. Nós lemos no texto básico que as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia. E agora no 8, 9 a 12, ele diz assim: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto, ao qual todos davam o quê? Ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus. Volta, filhinho, está dormindo. Chamado grande poder, versículo 11, aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Versículo 12, quando porém deram crédito a Filipe, olha lá, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Então, amado, a base para a fé dos samaritanos foi o evangelismo, foi a pregação da palavra, não foram os milagres. Você não pode basear a tua fé, a certeza da presença de Deus, se há milagre ou não. Você crê, porque a palavra converteu a sua vida. Então, a pregação é a chave para a conversão. Sinais e maravilhas e a própria dádiva do Espírito Santo
elas são consequência da conversão, da regeneração, e vem como confirmação do agir de Deus pelo Evangelho, que antes de tudo foi anunciado. Então, que esta palavra possa gerar na sua vida sempre, amado, crescimento espiritual. Que esta palavra possa gerar na sua vida solidez espiritual. Que por meio da palavra de Deus, você possa avançar na tua intimidade com o Senhor, avançar no teu crescimento em Deus, de maneira que, mesmo que apareça muitos Simãos mágicos antes de se converter, querendo iludir a tua fé, você, e contra a palavra, você diga: fico com a palavra de Deus, ela é que é viva e ela é que é eficaz. E eu termino com o livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 12 a 16, que diz assim: porque a palavra de Deus era viva e ela é eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. O que a palavra prega? Prega Jesus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amado, este socorro em ocasião oportuna chegou para os samaritanos. Esse socorro em ocasião oportuna chegou para as nossas vidas. Por meio da palavra, esteja confiante em Deus sempre, diante do trono. Não troque a palavra e você vai crescer, tua vida espiritual vai amadurecer mais e mais, e todos, como uma grande família, viveremos em Jesus e para a glória de Jesus. Que assim seja, assim diz o Senhor.